Entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, o Poder Judiciário Catarinense promove a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Serão várias atividades de conscientização contra o preconceito e discriminação e, principalmente, contra qualquer forma de tratamento violento. Aproveitando o tema, no programa de hoje vamos falar também sobre um protocolo criado pelo CNJ com diretrizes para a realização de julgamentos sobre a perspectiva de gênero, buscando maior equidade entre homens e mulheres. Para isso, recebemos aqui nossas convidadas que trabalham diretamente com o assunto. A doutora Nayara Branquer, que é juíza de Direito do Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica e Familiar aqui da capital, de Florianópolis, em Florianópolis. A Andréa Espíndola, que é assistente social da comarca de Palhoça e integrante do coletivo Valente. E a Maiara de Andrade, que é advogada criminalista e coautora desse livro, que vamos falar um pouquinho com vários artigos que foi recém-lançado, sobre esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é o nosso principal assunto de hoje. Eu vou começar com a doutora Nayara, se ela podia explicar um pouquinho, pela visão do magistrado, o que é esse protocolo de julgamento como perspectiva de gênero e o que isso muda, na verdade, na hora do juiz ou da juíza fazer o seu trabalho. O protocolo de julgamento para o julgamento com perspectiva de gênero é um documento editado pelo CNJ em 2021. É um produto a partir de um grupo de trabalho que foi instituído e que foi estabelecida uma recomendação de utilização desse protocolo. E é muito importante que a edição desse documento demonstra que o Conselho Nacional de Justiça reconhece como o patriarcado, o machismo, o sexismo, o racismo, as diferenças de classe, elas permeiam o nosso julgar. E ao reconhecer que nós somos atravessados por diversas lentes e preconceitos e estereótipos ao analisar uma ação, é muito importante que o Conselho Nacional de Justiça diga: precisamos julgar diferente. Uhum. Olhamos nosso sistema de justiça e precisamos julgar diferente. E não é só uma recomendação, é uma recomendação. Desde março desse ano, é uma resolução que o protocolo de julgamento com a perspectiva de gênero é de adoção obrigatória pelos magistrados. Eu digo mais, não é um protocolo de julgamento, eu acho que é um protocolo de instrução e julgamento. É uma forma diferente de estar perante o litígio e não o litígio criminal, dentro do judiciário, em todas as áreas. De maneira prática, esse é o protocolo, essa é uma versão impressa, mas para quem tiver interesse, vai lá no site do CNJ e pode fazer a impressão. Na verdade, são recomendações, diretrizes. Em determinado caso, pode ser adotado algum tipo de pergunta para poder realmente ter um filtro e fazer. O objetivo é fazer o princípio da equidade, né? Ou seja, algo que a gente pensa que são posições iguais, mas que através de uma análise um pouco mais apurada você pode ver que tem que ter um certo tratamento diferente, tanto no caso da mulher ou também falando aqui na questão de gênero, não só de sexo, né? Eu vou perguntar até para a Andréa, que é assistente social, como é que na prática vocês fazem esse tratamento, até porque o assistente social na verdade, um longa-manos do juiz, é o primeiro servidor que está em contato diretamente com a parte. Como é que é feita essa abordagem? Através do protocolo do CNJ? Então, o protocolo é recente ainda, né, de 2021, mas logo que ele foi lançado eu já tive contato e fui me apropriando ali, né, dos conceitos, fazendo conexões e aprendendo, assim, no dia a dia a ter essa lente de gênero, que é proposta pelo protocolo, né? Então, a gente começa a olhar os casos com mais cuidado, né? Na área da infância e da juventude, a gente observa assim, que as mulheres são muito sobrecarregadas, o que desencadeia, às vezes, um abrigamento de uma criança. Então, assim, tem um pai, mora em outro estado, é possível de mandar uma carta precatória para ver a questão da pensão alimentícia, né? Ou situações assim.
em que a mulher foi criminalizada porque não estava conseguindo cuidar de um parente que tinha problemas psiquiátricos. De repente, se fosse um homem, isso não acontecia, né? Então, a mulher é sempre mais cobrada nessa questão de cuidados. Então, a gente acaba fazendo pontuações. E também, assim, na área de família, né, é interessante fazer conexões. O que está acontecendo também na área criminal? Porque muitos casos de violência doméstica vão para a vara de família e precisa ter essa conexão, né? Uhum. A Maiara de Andrade é advogada criminalista e participou desse livro, né? Um artigo. São 15 mulheres que escreveram artigos baseados na aplicação teórica e prática do protocolo, que vem desde 2021. Na prática, Andréa, o que já tem observado, assim, questão de jurisprudência, de julgamentos que você vem acompanhando, do resultado da aplicação desse protocolo? Isso vem mudando alguma coisa já? Quando se trata de gênero, é bom a gente até diferenciar, né? Não estamos falando aqui de sexo, homem e mulher, mas é questão de gênero, né? Exato. Só voltando aqui um pouquinho acerca da questão do protocolo, né? Como a doutora Nayara falou, ele é esse documento que tem 131 páginas ali, mas é uma leitura muito gostosa de se fazer, é uma leitura simples, né? Tem muita informação, tem várias indicações e referências, assim, preciosíssimas. Eu li, inclusive, assim, até para se preparar para o programa, eu fui ler ele, e realmente ele é bem didático, em situações, pelo que eu observei, em situação tal, o magistrado pode fazer esse tipo de abordagem. Exato, né? mas tem assim, casos de exemplos até, sim, né? Exatamente. Traz vários normativos internacionais, né? Menciona várias vezes a nossa Constituição, que é a base do nosso ordenamento, mas além dessas diretrizes, como você coloca, né, dos determinados casos, ele vai além, porque apesar de ser simples, ele ainda assim é complexo. Ele traz vários questionamentos, ele pede que os julgadores e todos os atores, né, do Poder Judiciário sejam reflexivos. Ele traz pontos de reflexão ali, né? Então, por exemplo, eu estou diante de determinada questão que envolve um relacionamento heteronormativo, por exemplo, né? Será que a minha decisão ela tem que observar de que lugar essa heteronormatividade, né? Nesse caso em concreto. Então, em todo o protocolo, mesmo quando ele traz ali a distinção, né, do direito de família, do trabalho, abarca até o direito militar também, mas ele puxa para reflexão. Por quê? Porque é impossível esgotar todas as possibilidades num documento desse tamanho, né? A gente tem aí um Brasil diverso, né, tanto geograficamente falando, quanto nas questões, nas intersecções de cada região. Então, ele é a partir do protocolo, né? A partir do protocolo, dentro da realidade de cada contexto, o que a gente pode fazer, né? Como o magistrado pode avaliar aquela situação que está sendo submetida à sua apreciação? Como assistente social vai fazer suas ponderações daquele caso? O que ela tem que considerar na hora de fazer aquilo? Um pouco, parte da... Eu acho que é romper com um grande ensinamento que todos nós do ordenamento que estudamos direito, nós aprendemos a nos basear pelo homem médio. Exatamente. Eu, na métrica do homem médio, eu já estou fora, porque eu sou mulher. Sim. E o que é a média? Então, é isso, é o Conselho Nacional de Justiça dizer, ele estabelece o protocolo, na realidade, ele é uma metodologia judicial para julgar. E que contribui, e na realidade... E para desconstruir estereótipos também, né? Total, porque na realidade ele coloca a questão na mesa para a gente observar. A gente não pode mais desconsiderar. Não existe... E é esse enfrentamento, não existe neutralidade, porque nós somos atravessados por vários recortes. É como se, esses tempos eu estava numa fala de um colega, e ele, para a gente pensar a interseccionalidade, que é o que atravessa, eu sou mulher, mas eu sou uma mulher branca. A minha realidade na condição de mulher branca, de classe média alta, é completamente diferente da realidade de uma mulher negra, da realidade de uma mulher indígena, de uma realidade de uma mulher branca, de uma classe social inferior à minha, e eu não posso, a partir das minhas experiências de vida,
só decidir, eu tenho que tentar perceber os atravessamentos que percorrem aquele conflito. E assim, é fundamental o trabalho que as valentes estão fazendo de divulgação, de promoção desse documento, porque o que a gente precisa é dar visibilidade. Esse livro, para o operador do direito, que nós somos da matéria, ter um livro nas mãos para refletir sobre é fundamental. Né? Ter o protocolo, né? E eu acho Sim. que já é a porta de entrada. Total. E o livro que já é, por exemplo, o que a gente estava falando, já é um acompanhamento de um resultado prático. Exato. Né? No artigo ali, por exemplo, você estava me perguntando acerca da jurisprudência, né? O que já foi possível a gente observar de 2021, quando o protocolo foi criado, até agora. Ainda que, às vezes, as decisões não mencionem, né, expressamente, olha, nesse caso a gente está utilizando, ainda assim o viés está ali. Né? Ainda assim, já dá para ser identificado. Sim, Opa, já seguiu. Sim, por quê? Como é que a gente identifica a perspectiva de gênero? Quando a gente, primeiro, assim como o protocolo fez, né, a gente reconhece que existe uma desigualdade, independente das minhas convicções, por exemplo, essa desigualdade ela está posta, né? Ela está posta durante há muito tempo. Então, a gente observa e não desconsidera isso, né? A gente também nas decisões, né, ali ela afasta a questão da discriminação, do preconceito, porque a questão da perspectiva, né, a questão do ponto de vista, a gente está pedindo exatamente isso. Cada um de nós aqui vai ter um ponto de vista, mas a gente tem uma base em comum. A nossa base em comum é o que? A existência da desigualdade entre homens e mulheres, né? Então, a partir disso, a gente se manifesta. Nas decisões no âmbito criminal, eu cito no artigo várias decisões do STF, várias decisões do STJ, inclusive eu já puxo sardinha também para o ministro Rogério Schietti, né, que é uma pessoa com a qual eu trabalhei e admiro muito, porque eu penso que ele está sempre muito à frente, né, do tempo dele, e várias das decisões são dele, né, de relatoria dele. É justamente isso, é fazer esses reconhecimentos, não desconsiderar, e ainda que para isso você tenha que inovar. Né? Porque a gente está numa sistemática que, às vezes, a gente não foge muito dessa regra. Só que essa regra está ultrapassada. E essa regra ela viola direitos, inclusive o direito das mulheres, das meninas. E o sempre direito, estática, né? Sempre foi pensado e construído pelos homens. Sim. Então, muitas respostas não são favoráveis, né, para as mulheres, não consideram as demandas, as necessidades desse segmento. Sim, e a existência de um protocolo serve até como uma segurança, né, doutora Nayara, como para o juiz ou para a magistrada também se basear e dizer, olha, existe um protocolo que eu estou seguindo na condução, por exemplo, de uma oitiva, né? E nisso é importante destacar que Santa Catarina, paralelamente, primeiro, só por colocar um breve contexto histórico, esse documento não surgiu no Brasil do nada, né? O primeiro protocolo que foi produzido no mundo foi no México, a partir de uma condenação que o Estado mexicano sofreu de uma violação de direitos a mulheres, e o Estado mexicano foi condenado a produzir... Imagino que a Corte Interamericana de Direitos Humanos que deve tem um artigo aqui que isso, traz né? a história em Exatamente. detalhes. Esses casos não chegam lá Exatamente, foi a Corte Interamericana que determinou que o Estado mexicano reconhecesse, e então foi o primeiro protocolo de julgamento. E isso foi replicando em vários países por essa assimetria muito grande que existe entre homens e mulheres. E quando a gente é chamado para falar sobre o protocolo, eu acho, Maera, que é um pouco assim, a gente tem que mostrar para todos que a gente tem um caminho, mas aonde não existe uma fórmula pronta. Quando falaste da mulher e do cuidado, eu lembrei de um processo que eu já julguei em Camboriú, que era um abandono de incapaz, em que a mulher era mãe de um adolescente e de uma criança pequena. Saiu de casa e deixou o bebê sozinho, que o bebê durante a noite acordou e foi acordar. Os vizinhos acordaram e chamaram abandono desse bebê, do incapaz, que chamaram para cuidar, para a polícia. Daí veio o conselho tutelar, foi todo mundo para a delegacia quando a mulher chega em casa. Na instrução, uma mãe solo, com um filho adolescente que tinha que ter voltado para casa e não voltou,
a criança dormindo, sem rede de apoio. Quando eu na audiência perguntei assim, a senhora tem rede de apoio? Ela, o quê? Nem rede de apoio. A expressão rede de apoio que nós, de uma classe social mais estruturada, falamos e privilegiada, falamos, não, a pessoa tem rede de apoio, não tem rede de apoio, uma mulher... Não, eu fui conduzir a situação, em tese, friamente a norma da lei, o tipo penal, ele estava ali, sim, a criança ficou sozinha na madrugada, 2 horas, mas qual é o contexto? Onde é que estavam os pais? Nenhum deles paga pensão, era uma mãe solo, certo, não se faz filho sozinho, né? Então, criando. E hoje, como estão essas crianças? Ambas estudando, e Camboriú é uma cidade com vulnerabilidade social. O menino que era adolescente, que não tinha voltado, e quantos pais e mães sabem o que é um adolescente desobedecer um combinado de horário, né? Não tinha voltado para casa, hoje era um rapaz de 20, 21 anos, trabalhando. O pequeno estudando. A mulher com 2 empregos. Vou impingir a ela uma condenação criminal, certo, por essa disparidade da sociedade? Outro exemplo também. Sim, você entende? Então, é isso. Mas não, se eu for olhar os manuais que nós estudamos, qual é o tipo penal? Estava caracterizado. Precisa essas lentes de gênero, sim, né? A gente não pode ser um mero aplicador de lei, né? No caso. Não. E assim, só a doutora coloca ali, né? Que ele não sabe o que é um pai, que um adolescente não cumpre o combinado. E o protocolo também puxa para isso, porque nem todo mundo é pai e mãe, né? E ainda assim, nós temos que nos colocarmos nesse lugar. Eu não sou mãe, inclusive, sim, exatamente. Mas entende? Assim, a gente tem que... O protocolo fala sobre a gente ir muito além daquilo que a gente é, o que a gente tem, né? Eu também não sou mãe ainda, entende? Mas, claro, a gente tem empatia, a gente tem que entender que outras pessoas têm condições diferentes, né? Inclusive em decorrência de gênero, e a gente tem que considerar, né? Isso, é exatamente... Mas eu imagino que nesse caso concreto, doutora Nayara, precisaria de uma coisa também um pouco mais abrangente, porque se isso gerou um boletim de ocorrências, deve ter gerado um inquérito policial, ao ponto de chegar numa audiência de um processo criminal, é porque esse filtro também não deve ter sido usado nessas situações preliminares, né? Ou seja, o policial de repente chegou lá... Né, a delegacia, os policiais também precisam... Preciso, isso que eu quero dizer. Ou seja, porque essas condenações do Brasil também por falta de perspectiva de gênero nas investigações. Exatamente. Tanto a doutora deve ter olhado ali o processo e se surpreendido com a situação fática que estava sendo abordada, porque isso não deve ter sido relatado ao longo até do protocolo porque a nossa subjetividade, né, é toda construída dentro do sistema patriarcal, né, machista. Então, é muito difícil a gente conseguir né, que os profissionais queiram o protocolo. Então, onde o Coletivo Valente, desde o início do ano, tem feito assim, um trabalho de sensibilização, batendo na porta do Ministério Público, na Defensoria Pública. Só para a gente esclarecer, o Coletivo Valente O Coletivo Valente uma revista feita pelos trabalhadores do Poder Judiciário. São servidoras, mulheres. Servidoras do nosso Poder Judiciário. Isso. E isso é divulgado tem o Instagram do coletivo, né? Então as mulheres gravam vídeos, né, para divulgar, né, o que é o protocolo, essa pauta, né, e sensibilizando assim, né, para o Ministério Público também, né, somar nesse movimento em prol do protocolo. E o Ministério Público está começando a dar os primeiros passos, né? Também foi criado esse ano um grupo de trabalho, como teve no CNJ. E também saiu em março, né, saiu no dia 17, aquela resolução 492, né? E dias depois, no dia 22 de março, foi o Ministério Público que fez também uma resolução, acho que é 02, né? Orientando que os promotores e promotoras também trabalhem, né, nessa perspectiva de gênero. E agora eles montaram um grupo de trabalho para também criar um protocolo específico para o Ministério Público. E tem uma promotora aqui de Santa Catarina participando, para nossa alegria. Eu acredito que isso é como uma pedrinha na água. Entende? Sim. Vai ampliando, ondas, ampliando. Né? Isso.
E esse trabalho, né, que o Coletivo Valente faz, eu acho que é de extrema importância, porque uma coisa é a gente pegar e ler o protocolo, outra coisa é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, e a gente junto a magistrado, um assistente social, uma advogada, e assim, essa integração, ela tem que acontecer para que essas discussões sejam melhor entendidas, né? Então, às vezes eu trago uma observação, a Andréia traz outra, e essa construção ela tem que ser feita dentro do próprio judiciário, mas também o judiciário com o Ministério Público com a advocacia, todos eles também com a população, né, de forma geral. Quando a gente fala dos servidores do judiciário, aquela pessoa que está ali no balcão atendendo aquela mulher que chegou para uma audiência, né, tem que estar também instruída sobre o protocolo. Eu falo isso porque eu sou oficial de justiça e a gente também vê muitas situações presencialmente que a gente precisa relatar também. Claro. Até uma certidão, olha... Né? Não há possibilidade de fazer isso. O que a Andréia falou ali também a respeito da nossa cultura machista, né? Nós, advogados, também temos que ter essa preparação. Por exemplo, antes, não sei se esse caso a gente pode mencionar ou não, mas sem relatar nomes, a doutora estava conversando sobre a história da mulher que foi visitar no presídio um ex-companheiro de violência doméstica, foi isso? Então, passou por mim, foi era um feminicídio, acho que é interessante, então vamos trazer Eu sempre gosto de exemplos, porque isso aí esclarece, né? Verdade. Realmente é uma situação que a gente pode se surpreender. Olha, isso na prática eu também posso servir como didatismo, né? Mas então, no dia do júri, eu tinha conduzido todo o processo, era um feminicídio tentado, havia sido ateado fogo, o companheiro havia ateado fogo no corpo da mulher, na vítima, ela sobreviveu, inclusive sobreviveu porque logo após ele agiu para evitar a morte, cobriu o corpo com cobertor, foi para o chuveiro, fez toda a operação que sustentou. E quando eu fui fazer o júri, eu não a tinha ouvido na fase de instrução, porque ela ainda estava hospitalizada. E no dia do plenário, toda assim, doutora, não sabe o que vai vir, o promotor não sabia, não lembro agora se era promotor, se escutaria, porque ela tinha ido visitá-lo na unidade prisional. Então, já vem até reconciliar. Estava sendo comprometida, né? Até o depoimento. E aí, quando foi ouvido, ela descreveu os fatos, descreveu a violência, descreveu que a briga começou por uma coisa absolutamente infundada, lançou álcool no seu corpo, todo fato. Aí minha senhora foi no presídio visitar. Sim, porque eu precisava, ninguém fazia a ponte, eu precisava resolver e tratar a nossa separação. Eu precisava resgatar, agora eu não lembro se tinha minha máquina, coisas pessoais, coisas para poder recomeçar a vida, e não teve ninguém. Eu que tive que ir porque não teve ninguém para intermediar. Eu não quero mais falar com ele. Eu fui porque precisei. Olha só. A princípio, necessidade algo extrema, né? Não tinha ninguém para ser bem preconceituoso. Olha, já reataram, já está tudo bem. Todos os profissionais têm que ter são mais da violência, a mulher volta, essa é a regra de pensamento vítima de geral. Queimadura, né? Imagina quanto deve ter sido então difícil, aí né? é para a gente ver como a gente já pré-julga a partir dos nossos preconceitos, né? Que são e é isso, e eu sempre digo, é como vestir, e eu uso óculos, é como colocar as lentes. A gente coloca a lente de gênero, a gente coloca a lente de raça, a gente coloca a lente de classe, e aí a gente vê a realidade um pouco mais como ela é. Consegue dar respostas melhores, né? Ela não é melhor o que a gente vê, é mais dura o que a gente vê, mas é real e é mais possível de mudar do que a gente ficar achando que está resolvendo quando a gente só está... Às vezes está piorando, né? Evoluindo. Exatamente. Ali. É como, por exemplo, a gente tem também em Santa Catarina, que é o protocolo de escuta respeitosa de mulher vítima de violência, que tu já usou até num julgamento. Exato. Né? É um caso bem interessante de uma situação, uma tentativa também de feminicídio, né? Lá na comarca de Concórdia. Teve um primeiro julgamento, uma situação assim, bem complicada, porque essa mulher, nessa situação, ela levou 23 facadas do pai dos filhos na frente da filha de 6 anos. Então, aqui a gente está falando da violência de uma mulher contra uma mulher e contra uma criança também, contra uma mulher e menina. E aí teve um primeiro julgamento. Nesse primeiro julgamento, depois de vários dias de UTI, ela estava no plenário
plenário do júri, na época da pandemia, ainda tem isso, ainda para, né, vulnerabilizar ainda mais. Pior cenário possível. Pior cenário possível. E ela era a única mulher dentro daquela sala. Então, a gente tinha um magistrado homem, um promotor homem, o advogado dela na época era homem, os jurados todos homens, os agentes de segurança homens, todos homens. E ali naquele primeiro julgamento... É uma santa inquisição, sim, né? E foi, de fato foi. Porque ali o advogado do acusado se sentiu no direito de fazer questionamentos dela como se ela fosse acusada naquele... Ela era vítima. Sabe? Então, além dela ser mulher, naquela ali ela ainda funcionava como vítima. E foi horrível, assim, sabe? Horrível. Ela se sentiu muito pior. Aquilo que ela já estava começando a se recuperar, ela degradou ainda mais. Enfim, acabou não sendo reconhecido o feminicídio, né? Porque aí também a gente entra nessa questão cultural de enxergar que a vítima, a mulher, para ela ser vulnerável, ela tem que estar murcha, né? Sem vitalidade. Ela não... E ali, uma mulher que mesmo tendo passado por essa situação, conseguiu sobreviver, né? Tem 2 filhos, inclusive. Ali, não, ela vulnerável ela não pode ser. Vulnerável é o homem que está preso, detido, longe dos filhos. Enfim. Tivemos aqui, o Tribunal de Justiça anulou o julgamento, a gente teve um segundo julgamento. E aí eu já estava constituída naquela oportunidade. A primeira coisa que eu fiz naquela sessão de julgamento foi fazer referência ao protocolo para a escuta humanizada aqui de Santa Catarina. E assim, ó, aquilo ali já, claro, já não era mais aquele magistrado, era uma magistrada mulher que tinha também essa lente de gênero, conduziu maravilhosamente aquela audiência, o promotor também foi fantástico, mas assim, ó, como eu disse que a partir do protocolo, naquela situação foi a partir também do protocolo de escuta humanizada. A gente já deixou ali claro que ninguém admitia que aquela mulher fosse de novo revitimizada, né, sofresse mais uma violência pelo fato de ser mulher, né? Pela questão São documentos de gênero. bem importantes que fazem muita diferença. E temos que hoje. mencionar, nós advogados, o que a gente tem, né, procurado instruir para a classe é assim, ó, se verificou que é uma questão que precisa desse olhar com mais cuidado, mencione, né? Eu tenho mencionado em preliminar nas minhas petições, em todas as situações, por quê? Porque muitas vezes o magistrado vai ter contato e conhecimento na petição, né? Mas tem isso aqui. Sim, nós dentro do judiciário a gente dialoga. Quando eu escrevo uma petição para a magistrada, eu estou dialogando com ela. Quando ela dá uma decisão para mim, é a resposta que ela me dá. Então a gente tem que aprender a limpar essa comunicação e colocar tudo isso. E o coletivo Valente, assim, eu acho que é um dos, através do sindicato, né, do Sinjus, que é o que mais tem produzido conteúdo a respeito do protocolo. Eu acho que até em termos de Brasil, não só em termos de Santa Catarina, né? Então e é isso, assim, é um pouco a gente perceber, por exemplo, esses tempos nós estávamos numa mesa de debate com mulheres indígenas e quando fala em perceber a diferença, a palestrante, ela falou assim, nós, guaranis, nós, caigangues, levamos nossos filhos, porque é da nossa cultura, onde nós estamos. Então, se eu chego na universidade, eu vou chegar com meu filho. E a universidade tem que saber me acolher numa sala de aula com a criança. Então, é isso... E o levar é realmente do lado, né? Não é aquela levar... coisa, vou deixar no espaço kids aqui enquanto eu tô... o levar junto, porque é uma coisa... Cultural e que tem que ser acolhido, porque todo mundo integra esse Brasilzão nosso. Não somos alguns... Nós somos plurais. Públicas nós também têm que ser pensadas com essa perspectiva. Isso volta àquela questão, né? das vezes, você encontrar o indígena na rua, vendendo o artesanato, ou está com a criança tem que estar na escola. Às vezes é uma questão cultural. Né? Essa era uma doutora dando uma palestra assim. Eu acompanhei minha mãe vendendo artesanato por Porto Alegre, porque é da nossa cultura. É assim que minha mãe me educa, e assim eu... Sabe, então é isso, é não achar que existe a forma. É tentar Existem entender, formas. Por que essa situação aconteceu dessa forma, por que tá exatamente. Assim. E também perceber, então, eu devo falar que esse colega usou a expressão, acho que vários já viram, nas grandes cidades tem metrôs. E tem os mapas de metrô. Sim. E a gente vê aquelas linhas se cortando, e é isso que é interseccionalidade. São esses atravessamentos, às vezes a linha A, que é a de gênero, daí depois cruza com a de raça, pode passar ainda a linha B da de classe. Quando a gente vê esse mapa, essa figura de um mapa de metrô de uma grande cidade, a gente pode entender a questão de incluir a questão LGBTQIA+, a questão das religiões diversas. Exatamente. Sabe? Nesse ato de julgar, eu gosto de falar
por exemplo, uma forma... E quando eu participei de um grupo de estudo também com advogados, muitas juízes trabalhistas também, no protocolo que nós lemos um livro da professora Fabiane Severi, que chama Reescrita, até eu trouxe aqui, Reescrevendo Decisões Judiciais com Perspectivas Feministas. É a experiência brasileira, que tem nos Estados Unidos, tem nos países da Common Law, e esse é o primeiro a tradução na Civil Law, que é a forma do direito, digamos, o nosso direito diferente do norte-americano. Mas aí assim, a gente é chamado e todo mundo pede, mas como? E o que a gente diz assim, a gente cria junto. A gente coloca essa disposição do operador do direito, da equipe técnica, do magistrado, do promotor, para o sistema de justiça estar disposto a pensar diferente e a agir diferente. E nisso a gente exerce, também é criativo. Não fica fechado. Por exemplo, esses tempos, numa comarca do estado, tinha um feito... Desculpe, menina, se eu estou... Não, por favor. Imagina. Um feito que era uma vítima e que o acusado também era o advogado. E, então, para ouvir essa vítima, o magistrado disse, nesse ato, tem outros advogados na procuração, os outros advogados vão conduzir, porque é direito da vítima, de qualquer vítima, não falar na presença do réu. Certo. Mas, ao mesmo tempo, é direito do advogado conduzir a defesa. Autora. Então, é importante isso, não tem... É uma construção que se faz, mas é a partir do momento que a gente resolve sair de um lugar confortável sou neutro. Porque neutralidade é uma coisa e imparcialidade é outra. Se a gente sabe que nenhum de nós somos neutros, isso não é demérito, é fato, mas nós nos distanciamos. E para ser imparcial, tu precisa realmente usar uma certa medida, às vezes diferente para um caso ou outro, né? Sim. Essa autora, ela fez uma pesquisa sobre a violência doméstica, que também atinge as magistradas e as servidoras, né? E ela falou ali da rota crítica, né, que a mulher enfrenta dentro do sistema de justiça e também vai ser enfrentada pelas magistradas e servidoras. Eu acho que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero vem para melhorar, né, para deixar o sistema de justiça melhor, para atender as mulheres, as meninas, né, para e melhorar a sociedade na realidade geral. Na construção. Falando nisso também, a gente não pode esquecer que da campanha Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que faz parte também, que é usado também para justamente divulgar os protocolos e as atividades nesse sentido. O que vai ter mais ou menos com a programação nesses 21 dias? Então, os 21 dias é importante marcar que não é aleatória a fixação dessa data. Inicia no Dia da Consciência Negra e se encerra no Dia Internacional dos Direitos Humanos. E que, na realidade, eu acho que tem um marcador de raça apontando numa ponta, e os direitos humanos, que é isso. Nós, quando falamos de igualdade de gênero, a gente está vindo a partir da Resolução 2030 da ONU, porque não é só do judiciário, é um movimento dos municípios, da sociedade, CNJ, como um todo, para dar esse destaque para o enfrentamento é um ativismo mesmo. Então, só para a gente finalizar, então, nós temos aqui o protocolo de julgamento e perspectiva de gênero do CNJ, que pode ser, aqui a gente tem uma versão impressa, né? Mas pode ser conseguido no site do CNJ também, no site do Tribunal de Justiça. Além desse protocolo, nós falamos também sobre o protocolo de escuta humanizada, né? Isso a gente consegue também no site da Corregedoria, no site da Corregedoria, no também site da CEVID também. Da CEVID também, uma ferramenta bastante importante. Não podemos esquecer, então, do trabalho da Valente, que é aqui das trabalhadoras servidoras do Poder Judiciário também, que vem acompanhando e ajudando a divulgar esse trabalho, né, Andréia? E também um livro aí que a gente vai aproveitar, então, falar do livro do Protocolo para Julgamento
com perspectiva de gênero. Aplicações, conceitos e práticas é baseada nesse protocolo. Senhoras, muito obrigado pela participação aqui, pelo tempo que vocês disponibilizaram. Acho que o nosso objetivo aqui, então, é divulgar para que esse protocolo possa ser utilizado como uma ferramenta, né, para os jogadores, para os servidores, né, do Poder Judiciário, também para os advogados e até na questão pré-processual também, né, delegados, enfim. Tá? Eu quero agradecer aqui a participação da doutora Nayara Branquer, que é juíza de direito do Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui da comarca da capital, da Andréa Espíndola, que é assistente social da comarca de Palhoça e integrante aqui do coletivo Valente, e a Maiara de Andrade, que é advogada criminalista e é coautora do livro aqui sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Senhoras, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero ver vocês numa próxima oportunidade. E o nosso programa fica por aqui. O Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe esse vídeo e assista também nossas outras entrevistas já disponíveis no canal do TJSC no YouTube. Até a próxima.